Aprender com os erros, apagar o passado e escrever uma nova história. Na matéria a seguir, você vai acompanhar a trajetória de pessoas que tiveram problemas com a lei e acabaram presas. Mas apesar do passo errado, essas pessoas estão encontrando um novo caminho, a ressocialização. A artesã Terezinha passou um ano detida no presídio feminino de Sergipe. Há 10 dias fora do sistema prisional, ela retorna 3 vezes por semana para a unidade, apenas para ensinar as demais internas as técnicas de confecção de bonecas, roupas, almofadas e o crochê. O artesanato é uma das atividades desenvolvidas pelas internas do presídio feminino. Terezinha é quem ensina a arte, mas quando esteve na unidade, também passou por um processo de aprendizado e concluiu o ensino fundamental e médio. A gente ensina, que a gente já tem no dom de querer fazer, ensinar. É bom para mim, é bom para elas também. O sistema prisional é famoso no Brasil pelo seu aspecto punitivo, mas atrás dos muros de uma penitenciária há também oportunidades para a ressocialização, seja através de aulas de alfabetização a cursos profissionalizantes. Os internos que participam das aulas ou executam alguma atividade dentro do presídio recebem como benefício a remissão da pena e, em alguns casos, até adquirem uma renda para ajudar a família. Para a direção de uma das unidades de Sergipe, cabe apenas ao detento escolher o que fará durante o tempo em que ficará recluso. O interno aqui ele tem todo uma grande quantidade de atividades, a qual ele tem a possibilidade de sair daqui ressocializado. Mas, desde já, que isso é uma questão particular do mesmo. Mas a unidade provê a ele todos os meios, mecanismos, para que ele tenha um aprendizado, uma visão do mundo que é diferente ao qual ele entrou aqui no presídio. Tanto na oficina de corte e costura, como na oficina de serigrafia, as peças confeccionadas são distribuídas entre os próprios internos e utilizadas no dia a dia da unidade prisional. Os internos ainda aprendem a manusear peças artesanais. São objetos feitos de palitos e jornais que são destinados à venda e aos familiares. Para incentivar a alfabetização, os internos recebem aulas todos os dias. Além da aprendizagem, um estímulo. A cada 12 horas de estudo, o interno tem o dia da pena remido. A escola é requisito para participar de outras atividades. Os alunos que fazem parte do complexo do Copajaf, geralmente os que vêm para a sala, são os que têm interesse em tentar mudar seu modo de vida. E a gente vê que todos que estão aqui, que gostam de estar aqui, né, na sala de aula, que é difícil, quem, né, passa por as dificuldades que passam aí, estão na sala com interesse de alguma coisa. Para participar de qualquer atividade, o interno precisa ter bom comportamento. Além disso, há outros requisitos, como a vida pregressa e o tipo de crime ao qual o indivíduo foi condenado. Os internos que executam as atividades pretendem utilizar o aprendizado durante a detenção no retorno à sociedade. Quando eu sair daqui, pelo o conhecimento que eu aprendi aqui, eu vou montar uma pequena empresa. Bom, nesse momento aqui, eu estou aqui fazendo essas atividades, né, para interagir minha mente e também para poder chegar lá fora, ter a oportunidade de expandir mais esse trabalho aqui que a casa está proporcionando, através da unidade da Reviver aí. E também nós podemos, né, adquirir lá fora o convívio com a sociedade, né, reintegrar na sociedade, que é o nosso lugar, para poder, né, criar nossos filhos, nossas famílias e poder pegar a remissão de pena aqui também, que é muito importante para nós. Oferecer atividades que facilitem a reinserção social nem sempre é uma realidade encontrada nas unidades prisionais. De acordo com dados coletados no final do ano de 2009 pelo Conselho da Comunidade na Execução Penal, aqui em Sergipe, apenas 11% da população carcerária estava envolvida em atividades deste tipo. O sistema prisional, o sistema penitenciário, ele tem a finalidade de fazer com que o apenado cumpra a sua pena, ou seja, efetivar as disposições de sentença, e, em paralelo a isso, ele ser ressocializado. Então, para isso tem que ter uma assistência social, trabalho, assistência à saúde, assistência educacional, um conjunto de assistências, inclusive assistência religiosa, para que ele saia de lá pronto para ser reintegrado ao convívio social. Não tive oportunidade nenhuma. Enquanto eu estava detida, a única coisa que eu fazia lá é só aguardar o horário de entrar em sua cela
Acordar, dormir e acordar. Lá dentro, oportunidade nenhuma. Fora do presídio, desde dezembro do ano passado, Rita é uma das beneficiadas com um convênio firmado entre a Vara de Execuções Criminais, o Conselho da Comunidade na Execução Penal e o Sindicato da Indústria da Construção Civil. É o projeto Construindo Cidadania, que torna possível a ex-detentos e beneficiários do sistema aberto frequentar cursos profissionalizantes. Em parceria com o Senai, foi oferecido primeiro o curso de pintor e diplomado às 14 pessoas que cumprem pena em regime aberto ou livramento condicional. Na segunda etapa do projeto, os participantes aprendem as técnicas de trabalho com gesso. Bom, apesar desse não ser o papel primordial do Poder Judiciário, ele tem ocupado um espaço vazio deixado pelo Executivo nessa área de reinserção social, pois muito pouco tem sido feito em prol da capacitação e da educação desses detentos. Rogério também é um dos beneficiados pelo projeto Construindo Cidadania. Após cumprir a pena de 8 anos por assalto, sendo 3 deles em regime aberto, Rogério participou do curso de pintor e hoje, já em liberdade, faz o curso de gesseiro. Agora, com a qualificação, Rogério está a caminho de um emprego. Posso, porque fica melhor de eu, com o meu certificado na mão, fica melhor para eu trabalhar e ajudar minha família, né? Ter uma vida melhor. A frequência de cada aluno é acompanhada pelo Conselho da Comunidade, que também dá assistência para o aluno continuar no curso. A gente faz acompanhamento junto com a VEC, com a Vara de Execução Penal. Então a gente é feita a seleção pela VEC, pela Vara, e a gente faz o acompanhamento após o curso. A gente acompanha para tentar ajudar eles a serem reinseridos no mercado de trabalho. Para os envolvidos no projeto, esta união é apenas um primeiro passo para inserir os egressos do sistema penitenciário no mercado de trabalho. O passo seguinte é vencer o preconceito da sociedade civil. A questão do preconceito tem a ligação direta com a falta de capacitação desse pessoal, né? Esse preconceito se inicia daí. Por falta de capacitação, essas empresas rejeitam mesmo a mão de obra. Mas há também uma criminologia midiática equivocada praticada no Brasil e que transforma os condenados em sempre perigosos. E essa não é a realidade. Existem condenados de baixíssima periculosidade e esses podem, sem dúvida nenhuma, ingressar no mercado de trabalho sem qualquer problema. Redução da maioridade penal, um tema que sempre volta à discussão. Desta feita, por conta do projeto de emenda à Constituição proposto pelo deputado federal por Sergipe, André Moura. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O texto pede a alteração da Constituição e estabelece que os maiores de 16 anos sejam penalmente puníveis. Quem tem menos de 18 anos de idade pode ser responsabilizado pelos crimes que comete? Tem muita gente aí que por ele não estar na maioridade, eu vejo muito marginais, sabe que vai cometer o crime, eu vou, mas eu volto. Eu já vi com esses policiais que nem prendem, vou prender para quê? Se ele vai entrar, amanhã está fora. Hoje um adolescente com 14, 15, 16 anos, que é pelo que a gente vê aí nos noticiários, que já estão capazes de fazer o que um adulto acima dos 18 pode, né? Entendeu? E traz benefícios e também pode punir esses adolescentes. Com 16 anos você já vai ter alguns benefícios, que pode ser a habilitação e tal, e também ele vai poder responder pelos crimes que venham a ser cometidos, né? Ou pelos erros que eles venham a cometer na vida. Olha a liberdade que está tendo os jovens, está dando liberdade de fazer tudo. Então ele tem a liberdade de votar, de escolher o presidente, de escolher o deputado, então ele tem que se responsabilizar também pelas atitudes. Eu acredito que o debate ele deve ser mais amplo, né? Não é pura e simplesmente diminuir a idade penal que nós vamos resolver o problema da violência no nosso país. Nós temos hoje um déficit muito grande ainda na educação e o país e a sociedade têm que ter responsabilidade para isso. Jovens de 12 a 17 anos no Brasil estão sujeitos a punições previstas no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem tem mais de 18 anos, ao Código Penal. E é aqui que entra uma das grandes polêmicas, o tempo da pena. Um adolescente infrator fica no máximo 3 anos preso, independente da gravidade do crime. Um projeto de emenda constitucional do deputado André Moura, chamado PEC 57, acende mais uma vez a discussão.
A proposta que está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça pede que haja um plebiscito junto à população sobre o assunto. Segundo ele, a motivação do projeto surge devido ao índice crescente de criminalidade. Ele argumenta que os adolescentes têm consciência da proteção do ECA. Os menores acabam sendo usados para cometer crimes. Nós temos hoje, estatisticamente falando, e dados fornecidos pelo próprio Ministério da Justiça, algo em torno de 9,1% dos crimes cometidos hoje no nosso país, ele é cometido por menores de 18 anos. E se a gente parar para observar, é um percentual elevado, não é, dos crimes cometidos no Brasil como um todo. Quem lida diretamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que tem que ser mudado o tom do debate. Acredita-se que um perfil de adolescente vai ser penalizado com a mudança. Todos os dados de IBGE, de IPEA, Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal têm apontado que o número de crimes praticados por adolescentes é infinitamente menor do que se propaga. Ou seja, os dados do IPEA e do IBGE que saíram no ano 2010, né, correspondente até 2008, apresentam que de todos os adolescentes, do contingente de adolescentes no Brasil, que é aproximadamente de 25 milhões e alguma coisa, desses, somente 0,2% estava no sistema socioeducativo brasileiro. Melhorar as condições do sistema educacional no país. Este é um ponto da discussão que ressurge junto à maioridade. Muitos defendem que é preciso mudar a política de assistência à juventude. Mas com a possibilidade de aprovação do projeto, outros questionamentos também vêm à tona. O sistema carcerário, por exemplo, vai ter condições de absorver essa demanda? Olha, eu não tenho dúvida que a primeira situação que a gente terá é a inversão dos investimentos. Em vez de a gente estar abrindo mais escolas, em vez de estar abrindo mais universidades, ampliação de ProUni, de Enem, não sei o quê, no sentido de ampliar as portas e as janelas de cidadania de adolescentes e jovens no Brasil, a gente teria que estar construindo mais presídios. Nós vamos passar mais quantos anos sonhando com a educação de qualidade no nosso país, com as oportunidades de geração de emprego e renda para a juventude, as ideais, para depois se discutir redução da moralidade penal. Da mesma maneira, eu tenho um entendimento que em relação ao sistema carcerário do nosso país. Quando nós vamos ter um sistema carcerário no Brasil que seja o ideal, para que depois nós possamos pensar na redução da moralidade penal. Daqui a mais quantos anos? Mais 20, mais 30, mais 40, mais 50 anos? O advogado Emanuel Cacho é um dos 18 juristas designados pelo Senado Federal a integrar a Comissão de Reforma do Código Penal Brasileiro. O tema da redução da maioridade é um dos assuntos a serem abordados. Ele comenta que se trata de uma discussão complexa, em que o sistema prisional precisa dispor de uma nova estrutura. Eu tenho uma opinião pessoal que realmente a legislação do ECA não tem que surtir efeito na sociedade. O ideal seria a redução da maioridade. Não sendo possível, é de se criar também agora, como medida, uma faixa intermediária de uma política criminal onde o menor de 16 a 25 anos tenha estabelecimentos próprios, isso já está também em andamento no Ministério da Justiça, mas que seja conduzido de uma forma séria. A pena ao menor infrator varia muito de país para país. Segundo o último levantamento da ONU, de 57 países pesquisados, apenas 10 adotam idade menor do que 18 anos. Agora, com a PEC 57, a ideia é saber, através de um plebiscito, a pergunta do início de nossa reportagem. Quem tem menos de 18 anos de idade pode responder pelos crimes que comete? Depois do intervalo, você vai conhecer a série Conhecendo o Judiciário, produzida pela Diretoria de Comunicação da Justiça Sergipana. A gente volta já.